tudo bem com você? Nossa, hoje é um dia daqueles vídeos polêmico. Eu digo polêmico porque todo mundo que é vegano fala eu sou vegano, mas não conta que já foi vegetariano ou que já não foi nenhum dos dois, não é mesmo? Muitas vezes é isso. É claro que tem veganos que super assumem, aliás, isso é um pouco de brincadeira porque eu só tenho a agradecer a todos os veganos que eu conheci, pois foi por causa de uma vegana que eu consegui colocar na minha cabeça, não, veganismo, é isso, e vamos. Bom, mas eu não comecei por influência de ninguém, aliás, como tudo na minha vida, assim como o meu cabelo, que eu sempre venho contar agora pra vocês. Tô contando aqui um pouco de como eu cuido dele, abri meu coração, abri meu cabelo pra vocês. Eu começo do nada as coisas, eu não pesquiso muito. Porque fulano faz, porque ciclano faz, né? E isso é um pouco da minha característica. Então eu não comecei no vegetarianismo por conta de alguém falou. Foi por minha conta mesmo, por causa de coisas que eu via com os animais. E tá tudo aqui no meu livro, mas eu vou revelar algumas coisas pra vocês também, tá? Que eu senti necessidade de vir falar sobre essa conversa. Eu vejo que muita gente não sabe nem a diferença de ser vegetariano pra ser vegano. Começando um pouco por aí, não se alongando muito, vegetarianos são aquelas pessoas que não consomem carne, mas consomem derivados de animais, assim como também vestem coisas, às vezes, de animais também, por exemplo, o couro, e consome leite e etc. Ovos. Veganos somos como um estilo de vida. A gente não utiliza nada de origem animal, nem roupas de origem animal, por exemplo, couro, ou algo que a gente sabe que veio da exploração animal. E também não comemos nada de origem animal, nem leite, nem ovo, nem peixe, porque os animais são amigos. Mas eu iniciei no veganismo. Esse ano fez 8 anos que eu parei de comer carne vermelha, carne de vaca. E fez 7 anos que eu decidi ser vegetariana. E faz 3 anos que eu me tornei vegana. Só que ao longo desse processo eu já comecei a me tornar... sabe, assim, acontece. Foi meio que natural, tá? E aí, o que tem? O que eu quero falar? A gente inicia no vegetarianismo. Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa vai, tipo, já é vegana. Assiste um documentário como Terráqueos, ou por questões ambientais, ou por questões de saúde, eu não sei. Às vezes as pessoas viram veganas do dia pra noite mesmo. Mas comigo não foi assim, tá? E aí que eu acho que às vezes, querendo ou não, a nossa própria cabeça faz isso. Nos julgamos porque ainda não somos veganos, tá? Eu me julgava muito às vezes. Não assim, você não é vegana, pá. Mas às vezes dá uma vergonha, assim, porque você sabe da exploração, você sabe das coisas. E assim, isso aqui tá tão cultural, é tão enraizado, que às vezes é tão difícil dizer pra uma pessoa que faz uma coisa gostosa pra você comer, mas que aquilo não faz mais sentido pra você. Então, assim, às vezes é difícil isso. Mas eu sempre dou uma dica de ir pro viés da alergia, sabe? Falar, eu tô com alergia. Se você tiver um pouco de vergonha de falar que você não quer, que você não pode, porque você tá com outros princípios de vida. Eu realmente tenho alergia ao leite, eu tive desde criança, que tem vídeo. Não alergia, né? Eu tenho intolerância à lactose. E aqui no canal já tem falando sobre isso. No meu livro também falo sobre minha intolerância à lactose. Que eu passei alguma dificuldade quando eu era criança e como eu descobri isso e como muitas pessoas têm, não sabe. E o quanto isso pode impactar a nossa saúde também. Então, eu sou, né, intolerante à lactose e tal. Eu não acho que isso me fez me tornar vegana, mas ajudou eu dizer naqueles momentos que, eu não posso,
sabe? Aí, tipo, quando não tem leite, mas tem ovo, aí você fala, ai, não tô comendo ovo. Sabe, assim, quando na casa de família, eu nunca tive dificuldade de dizer isso pra fora de lugares que eu ia, restaurantes, etc. Isso aí, zero dificuldade de falar, eu sou vegana, eu tenho orgulho de ser vegana. Mas às vezes quando é aquele bolo afetivo, aí a gente acaba dizendo, ai, eu tenho intolerância à lactose. E eu, no meu caso, não tava mentindo, mas tudo bem se você ir por esse viés, eu acho, sabe? É uma dica minha, assim, você fala, eu tenho alergia, você tá querendo evitar, tá? E com o tempo você vai conseguir dizer, eu sou vegana, eu também não consumo, eu não quero, isso não faz mais parte de mim. Muitas vezes, e se explicar muito, não vai resolver, porque as pessoas não vão entender, não vão querer entender, vai te, às vezes, colocar num lugar que elas não entendem e elas começam a falar que você vai ficar doente, que é exagero. E eu vejo isso um pouco na visão das pessoas. Inclusive, tinha na minha visão que ser vegana era exagerado. Só que hoje eu vejo que eu como muito bem, eu como muito mais que antes, variedade de comida. E a questão do valor dessa comida, cara, não é caro, entendeu? Se 1 quilo de carne custa 60, 50 reais, dependendo da carne, cara, você compra um monte de fruta por esse valor, entendeu? E você pega as frutas, elas têm uma variedade de vitaminas, nutrientes. Mas e as proteínas? A proteína tá no feijão, tá na lentilha, você come arroz e feijão? Tá perfeito, tá? Se você treina, tem proteína vegetal. A galera não toma whey? Toma proteína vegetal também, que inclusive na Racal tem 40% off de desconto com o meu cupom Gisele Reis. Já aproveitei peguei um gancho aqui, mas realmente a proteína da Racal ela é bem limpa, assim, é bem legal. Dito isso, voltando ao assunto, sabe, se você é vegetariano e tá me ouvindo nesse momento, tá tudo bem, tá? Eu nunca quis ser vegana, na minha cabeça eu não seria vegana. Quando eu fui conhecendo, porque eu entrei no veganismo, eu não sabia de nada, como eu disse lá no começo, eu não entrei no veganismo porque eu vi fulano, ciclano falando. Eu entrei no veganismo porque eu olhava as vacas, eu olhei no olho de uma vaca, porque eu convivi muito com os animais, e falei, cara, não dá, eu não quero mais. E eu morava na roça, eu não tinha internet direito, a internet era tipo super zero. Sim, há 8 anos atrás. Não se tinha internet como tem hoje, principalmente na zona rural. E aí a minha única referência era de saber que a Gisele Bündchen, uma vez, eu vi na televisão, não sei como é hoje, não comia carne, eu sempre falo isso. Eu falei, bom, se ela não comia carne vermelha, né, no caso, eu também não vou me alimentar de carne vermelha, eu não vou ficar doente. Eu não sabia qual o fundamento científico, o que viria daí ou não, se eu iria ficar doente ou não. Aí no livro eu conto de como minha família encarou tudo isso, né? Eu lembro que eu comia muito peixe, eu gostava de peixe, meu pai comprava peixe, etc. E aí, um ano depois, eu decidi, eu já tinha um pouco mais de conhecimento, eu comecei a pesquisar as coisas. Tem um documentário, A Carne é Fraca, foi um dos primeiros documentários que eu vi. Tem um outro de um senhor também muito legal, que eu vi uma palestra no YouTube, eu não vou saber, mas deve ter algum vídeo que eu já falei sobre isso e deixei o link. É muito bom também, né, que ele fala se a gente é carnívoro, por que a gente não mata, porque a gente não vai lá matar o bicho, né? Muita gente, quem trabalha às vezes na zona rural e etc, acaba matando, mas realmente se a população se passar no mundo todo, ninguém fica matando bicho, ninguém vai caçar o bicho, né? E isso assim E aí a gente também come outras coisas, tipo arroz, feijão, então a gente não é carnívoro, a gente somos onívoros, né? Quem come carne e outros alimentos é onívoro, senão se fosse carnívoro comia só carne. Eu sou vegana e aí eu lembro de um episódio que foi assim, que eu tava falando sobre um pouco de sentir, eu sou assim mesmo, tá? Eu vou ficar andando lá atrás, que às vezes, mesmo sabendo de toda a exploração que as vacas sofriam e de tudo, então tinha às vezes uma resistência de parar de comer, às vezes um sorvete, às vezes uma coisa ou outra, mas a gente vai vendo, a gente vai internalizando, a gente vai aprendendo e a gente vai vendo que a gente não precisa.
e aí a gente vai parando. Então, quando eu me tornei vegana, já fazia um bom tempo que eu tava sem os alimentos, sabe? Era uma vez ou outra quando eu ia num lugar assim, que tipo, um sorvete, um bolo. Mas na maioria das vezes eu evitava. E eu cheguei a contar isso pra uma vegana e assim, era uma, duas, três vezes no ano que eu fazia isso. Eu contei isso pra uma vegana. E aí ela me contou que... Ela falou pra mim, bom, você quer ser vegana? Você tem essa vontade? Eu falei, sim. Aí ela falou, então você é. Entendeu? Você é, às vezes você comete um deslize, tá tudo bem, somos seres humanos. O importante é a gente sempre evoluir e tentar não cometer mais esses deslizes. Então eu acho que assim, aí a partir disso eu me intitulei vegana. E a partir do momento que eu me intitulei vegana e que eu falei, não, eu quero ser vegana, não importa o que as pessoas vão achar, ou o que vai acontecer. Eu sei que é saudável, eu sabia tudo, eu já tinha estudado, aqui tem pesquisas científicas também. Eu falei, não, eu quero ser vegana. Então, quando eu comecei a escrever esse livro, eu era vegetariana. E eu falei, eu quero ser vegana. E isso, eu sou vegana. E aí foi quando eu parei. Eu parei de ficar tipo, eu quero isso. Ou ficar com dó da pessoa e comer, etc. Ou com vergonha de ser mal educada. Então, assim, eu vou nos lugares, a pessoa pediu pizza e tem queijo. E aí a pessoa não me perguntou, cara, tá, desculpa, mas eu não como, sabe? Tipo, desculpa, tá de boa. Se a pessoa não entende, poxa, sinto muito por ela, mas sou eu. Então, eu aprendi também a me aceitar, sabe? E eu acho que é um processo de aceitação também das nossas escolhas, porque às vezes a gente não aceita a si mesmo, né? E aí, como eu tava falando, é questão do valor das coisas, você pensa que é caro e tal, hoje em dia é tudo muito acessível, e aí fala, mas eu moro no interior, só que tipo, eu morava no interior e aí eu me tornei vegetariana, depois vegana, então assim, nem sempre tudo vai estar disponível pra gente. Eu já fiz leite de soja, já fiz leite de coco em casa, que muitas vezes não tinha, aí eu evitava de beber leite, entendeu? O leite de vaca, porque eu não queria mais, aí quando não dava pra fazer esses leites. Então, assim, é dentro do possível e praticável, entendeu? Quando às vezes não dava pra fazer o leite, eu não bebia nada, de vez em quando eu bebia alguma coisa. Então, é tudo dentro do possível e praticável. E se você tem uma consciência sobre o que você quer, você vai. Agora, você tem que sim se alimentar bem, entendeu? Não adianta você virar vegano e aí você falar que ficou doente, mas você não se atentou a B12, você não se atentou a uma alimentação rica, sabe? Uma alimentação rica em arroz, feijão, não é uma alimentação com pão e sei lá o que, entendeu? Pão, manteiga. É claro que você pode comer uma manteiga vegetal, mas se atentar nas coisas, sabe? Não só por ser vegano, mas pela saúde, sabe? Um pão integral vai ter proteína. Querer saber sobre as coisas. Não tô falando que você tem que comer pão integral, tá? Nem eu fico comendo pão, eu não sou muito de pão, eu prefiro frutas. Então, assim, você aprendendo, sabe? E aí, o meu livro, eu conto aqui sobre tudo. Não é só uma propaganda, o meu livro eu fiz ele com todo o coração para pessoas vegetarianas ou simpatizantes que não querem ser veganas também, mas que simpatizam, que quero conhecer. Meu livro, ele é pra isso, eu tenho minhas dificuldades, as coisas que eu passei. Então, assim, eu quero dizer pra você hoje, se você é vegetariano, tá tudo bem. Se você viu esse vídeo e falou, mas eu não quero mesmo ser vegano, tá tudo bem. Só que eu peço pra você, pensa. Às vezes eu corri o dedo assim, eu não queria ver o que a Taka passava, né, que eu falo no celular, que muitas vezes eu seguia algumas pessoas que eram veganas e aí via e tal, eu falava, não, vegano não quero ver. E às vezes a gente esconde isso da gente mesmo, mas já tá ali, tá incomodando, tá gritando ali. Então, assim, tá tudo bem, sabe? Só que uma hora assim, a gente tem que parar e pensar. As vacas, elas são estupradas, né, cara? Elas são inseminadas diversas vezes pra produzir leite. Tem um bezerrinho, a gente toma o leite da vaca que é do bezerro. Então, assim... mas dá pra viver sem tudo isso? Tá tudo aqui, é claro que dá. E, cara, tem SVB, a SVB tem várias coisas gratuitas que vocês podem ver. O meu livro também é super em conta pra vocês. É que aqui é uma história de uma pessoa, né? De uma pessoa que viveu, de uma pessoa que eu era bem
Eu não era bem pobre, mas eu era pobre, mais do que eu sou hoje. Entendeu? Eu era pobre, eu morava na zona rural, entendeu? E aí eu comecei essa caminhada assim, então assim, porque vegano é rico. Não, sabe? Eu não gosto de falar que eu sou pobre, porque graças a Deus eu sou muito rica em abundância. Do jeito que eu sou, entendeu? O que é ser rico? Então eu me considero muito abundante, graças a Deus, com as coisas que a gente vai conquistando e tendo, né? Tem pessoas em situações piores que a gente. Se a gente deixasse de comer carne, também teria mais lugares, mais espaço para plantar, e isso mataria a fome do mundo. Tá aqui no meu livro também pesquisa sobre isso. Se você pesquisar no Google, você vai achar sobre isso, né? Se a população fosse vegana, teria menos fome no mundo. E aí a gente já entra também na questão política da história e tudo mais. Mas falando sobre isso, não sinta vergonha de ser vegetariano. E também não tenha medo de ser vegano, porque é saudável. Se você for pro caminho certo, pesquisar e etc. Eu não passo no nutricionista, mas tem vários nutricionistas veganos excelentes. Tem pessoas que me ajudaram a minha caminhada. Se você quer isso, procura profissionais, se precisar, realmente que entende sobre o assunto, sabe? Não fica aí, tipo, levando o que o outro falou, o que o ciclano falou. Segue o que você quer e através do que você quer, você pesquisa informações e tudo mais. Porque sim, ser vegano e vegetariano é saudável, tá? Até na OMS, Organização Mundial da Saúde, que uma alimentação vegana e vegetariana balanceada é ok, tá? E eu só tenho a dizer o quanto é ok, porque quando eu era vegetariana eu ainda tinha algumas crises de rinite, antes era mais. Hoje em dia eu não tenho crise de rinite, graças a Deus, já faz uns 3 anos que eu não tenho crise de rinite, que era horrível, realmente dava uma perdida no ar ali, ou tinha que pôr pano molhado pra todo lado, às vezes ficava até com pano molhado na cara quando atacava muito, que tava muito seco. E hoje em dia eu não sei mais que é isso, graças a Deus também, porque Deus me abriu o caminho e eu disse amém. Então assim, hoje eu sou uma pessoa com muito mais saúde e eu tenho certeza que é um caminho super, super certo para todos nós. E compra meu livro, porque aqui você não vai errar, aqui você não vai ficar doente, porque aqui tem os meus erros e você vai aprender com os meus erros. E é isso, muito amor, muita paz. Parabéns pra você que é simpatizante, parabéns pra você que é vegetariano. E se você não é nada disso, pesquisa sobre o assunto, porque é uma questão também de cuidar do meio ambiente, porque se o meio ambiente morre, se a nossa casa fica doente, o nosso corpo também adoece. Um grande beijo, é um prazer sempre estar aqui com vocês, espero que eu tenha ajudado um pouquinho.